noticiário anunciava nuvens negras sobre o Planalto. Movimentos bruscos em cargos importantes, cabeças rolando, turbulência ministerial, pastas militares envolvidas, cheiro de pólvora, instabilidade, crise. O mercado respondeu com uma alta forte na Bolsa de Valores. Não respeita nem mais as crises nesse país. O jornal chegou a escrever que era a maior crise militar em quase 45 anos. Hoje em dia você tem que ler jornal com a calculadora do lado, além do lenço para enxugar as lágrimas de tanto rir para não chorar. Detector de mentiras para manchetes inventivas ainda não inventaram, mas tem os checadores. E quando eles aparecem você já sabe que tem algum assunto importante sobre o qual alguém quer esconder alguma coisa. Fake news, eles gritam mesmo, porque patrulha fascista trabalha com intimidação. Claro que a maior crise militar em 45 anos não vai tomar carimbo de desinformação dos senhores da verdade, porque mentira boa é mentira amiga. Se servir para fermentar a crise de proveta contra o fascismo imaginário, está valendo. Também não vão gastar aqui o seu tempo com a maior crise militar em 45 anos, apenas vamos lembrar ao estagiário da resistência cenográfica que a bomba no Rio Centro explodiu há quase 40 anos. Checamos. A troca de um ministro da Defesa em 2021 é mais explosiva que a bomba que matou um sargento e levou a 2 décadas de investigações sobre um suposto atentado dentro do regime militar. Ou seja, se faltar crise no Brasil de hoje, não vai ser por falta de vontade dos especialistas. Vamos ver até onde a democracia brasileira aguenta, num cenário de tanta gente boa, harmoniosa, empática, humanitária e fofa, tentando chutar o pau da barraca dia e noite por pura distração ou tédio, já que as intenções são sempre sagradas. E isso nem é privilégio do período Bolsonaro. Ainda na gestão Temer, já tinha essa gente educada e inteligente fazendo cara de nojo para as reformas fiscais, trabalhista e previdenciária, porque... Adivinha por quê? Porque não era o momento, porque não tinha clima, porque o Temer parecia um mordomo, etc, etc. Ou seja, porque só vale consertar o país se for pelas mãos dos meus amiguinhos. Bolsonaro podia ser uma aventura arriscada, até pela trajetória eventualmente caricata, e requeria olho vivo. Assumiu, compôs uma equipe de governo com um peso para critérios técnicos como talvez nenhum antecessor tenha feito. Fisiologismo e apadrinhamento não foram, o que se pode se dizer, a guia para a montagem do primeiro escalão. Pelo menos isso é seguro dizer. Apresentou a agenda de reformas que o Brasil sério e não parasitário pedia. Propôs e negociou o governo, né? Com êxito as reformas da Previdência no parlamento. E daí? A resistência cenográfica não está interessada em nada disso. E não é só para remover Bolsonaro, como já exemplificamos mencionando o período Temer. E não é só o petismo, o sindicalismo, o esquerdismo, outra caricatura dessas que os distraídos vivem atacando. É boa parte da elite nacional que investe de forma esganada em clubes particulares de poder. E para esse tipo de plano, a democracia é uma tragédia. Essa gente asquerosa, fantasiada de empática, está há mais de 2 anos falando em golpe militar. É uma ideia fixa, uma tara. Só falam em fascismo e em ditadura e absolutamente não se conformam com a democracia. Denunciaram, entre muitas aspas, as suásticas, né? Farejam a sigla AI-5 em tudo quanto é fala e não interessa que o presidente da República tenha repudiado de pronto qualquer tentação desse tipo, declarando-se ali um escravo da Constituição. Não, eles fingem que não veem, assim como fingem que não veem o STF fazendo política à revelia da Constituição. A liberdade de expressão está aí para articulistas fanfarrões pregarem a morte do presidente e até golpe de Estado. Jornais perpetram editoriais histéricos denunciando um autoritarismo que, se fosse real, não daria chance a uma fração dessas intrigas. Bolsonaro não é o cara. É só um presidente escolhido pela população com a expectativa da população de tirar as garras dos parasitas do seu cangote, dentro da democracia.
Michel Temer era politicamente mais fraco, vinha de um partido repleto de fisiologismo e as suas escolhas passadas também suscitavam controvérsia. Mesmo assim, resistiu a uma tentativa de virada de mesa e pôs adiante a agenda de reformas. Pôs ou não pôs? Então, por que Bolsonaro, com toda a controvérsia, também não pode ser um veículo para o avanço da reconstrução que o país quer? Se já mostrou compromisso com essa agenda e equipe apta para executá-la, a exemplo de Temer. Não pode porque a escória intelectual não quer. Ela quer ficar aí inventando que a pandemia é pior no Brasil e que isso é culpa do governo. Quer ficar gemendo contra o apocalipse fascista na Amazônia. Quer fazer o rebolado retórico que for necessário para deslegitimar um presidente eleito e emplacar os seus grupinhos no poder. Quem é que está puxando o tapete da democracia? Te convido então a participar e assinando você apoia o meu trabalho independente. Muito obrigado.